felicidade parece ser a busca constante de todos. É interessante que Jesus, ao falar do assunto, ao falar dos bem-aventurados, os felizes, ele diz: bem-aventurados ou felizes os que choram. Parece uma contradição, mas a verdadeira felicidade não depende de elementos externos, não depende da avaliação de outros, é algo profundo que começa dentro da gente. Essa felicidade começa com a santa insatisfação com você mesmo. Quando você percebe a sua limitação, a sua fragilidade, os seus pecados diante de Deus e adquire uma nova sede de ver um mundo melhor. Só é feliz quem adquire a felicidade que vem do reino, que vem de dentro. Bom dia! Hoje é um dia muito especial porque juntos, como corpo de Cristo, podemos celebrar a Deus. E eu te convido a participar desse momento. Sabemos que todos os dias podemos celebrar a Deus, mas hoje é muito especial porque hoje estamos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Vem celebrar conosco. As obras do seu poder, um dia anuncia a outro dia, uma noite anuncia a outra noite. Grandes são as obras do Senhor. Só mulheres. A lei do Senhor é perfeita e os seus preceitos alegram o coração. O seu mandamento é puro e ilumina os olhos. Grandes são as obras do Senhor. Digno pelos seus feitos, só tu és digno, Senhor. Louvem-te os céus e a terra, louvem-te o sol e a lua, toda a criação, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louvem-te os povos e nações, toda tribo, língua e raça, toda a criação, louve ao Senhor. Louvem-te crianças, jovens, velhos, louvem-te, exalte ao grande Deus, toda a criação, louve ao Senhor. Aleluia, ao único Deus. Aleluia. Os céus declaram sua glória e o firmamento as obras do seu poder. Um dia anuncia a outro dia, uma noite anuncia a outra noite. Grandes são as obras do Senhor. Só as mulheres. A lei do Senhor é perfeita e os seus preceitos alegram o coração. O seu mandamento é puro e ilumina os olhos. Grandes são as obras do Senhor. Digno pelos seus feitos, só tu és digno, Senhor. Louvem-te os céus e a terra, louvem-te os
te exalte ao grande Deus. Toda a criação louve ao Senhor. Louvem-te os céus e a terra, louvem-te o sol e a lua, toda a criação louve ao Senhor. Louvem-te os povos e nações, toda tribo, língua e raça, toda a criação louve ao Senhor. Crianças, jovens, velhos, louvem-te, exalte ao grande Deus. Toda a criação louve ao Senhor. Aleluia, ao único Deus. Aleluia. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução.
venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Tudo bem? Estamos agora reunidos para o momento de nos colocarmos junto de Deus. Os nossos pensamentos, as nossas intenções, para que nós juntos possamos comungar do nosso desejo de nos aproximarmos do nosso Pai, do nosso Criador. Vamos orar juntos? Senhor Deus, o Senhor que sabe a situação de cada um de nós, das nossas dificuldades, das nossas alegrias, das nossas necessidades. Eu peço, Senhor, que a Tua presença esteja conosco durante todos os dias dessa semana. Que o Senhor nos suporte nas nossas quedas, nos anime nos nossos momentos mais tristes e também nos ajude para que possamos aproveitar as nossas felicidades. Que nós possamos compartilhar, Senhor, do Teu amor com todos aqueles que estão conosco. Sejam eles membros da IBNU, sejam eles nossos familiares, sejam eles os nossos conhecidos do trabalho, enfim, que nós possamos ser uma luz para espalhar a Tua mensagem e a Tua presença na comunidade. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém. Deus de toda criação,
É com alegria que neste momento vamos abrir a palavra de Deus, a reflexão da mensagem que a Escritura traz para a nossa vida. Você é convidado a estar em sintonia quando hoje vamos pensar sobre gratidão. Gratidão é a teologia do coração. É importante falar, até porque nestes dias estamos naquele momento do ano quando em tantos lugares do mundo estamos pensando sobre ação de graças, Dia Mundial de Ação de Graças, algo que começa num contexto de discípulos de Jesus na América do Norte, alguns séculos atrás, e isso se propaga e está presente hoje em várias partes do mundo, ressoando a importância da gratidão que tem muito a ver com a ação de Deus no nosso coração e que nos leva a uma vida de adoração e de ação. Para pensar sobre esse assunto tão valioso, eu queria que você acompanhasse comigo a leitura do Salmo de número 98. O Salmo 98 diz o seguinte, ele tem um título que diz apenas Salmo, e o texto vai nos dizer: cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoe o mar e tudo o que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. É muito especial olhar a direção clara deste salmo, que é um convite a uma espécie de festa de alegria e de adoração. E de fato essas duas coisas estão muito interligadas, né? A gente sabe que num certo sentido podemos dizer que a alegria é a forma mais simples de adoração, né? A forma mais simples que envolve o louvor, como já dizia o grande teólogo suíço Karl Barth. E quando a gente pensa sobre esse tema, é muito interessante tentar entender o que está envolvido nesse cenário todo. Olhando para o Salmo 98, vale a pena primeiro entender que ele faz parte, né, desse grande livro, na verdade, conjunto de 5 livros, que são exatamente essa reunião de composições poéticas do saltério hebraico. E aqui nós estamos no 4º livro, e nesse espaço que vai do Salmo 93 até o Salmo 99, nós temos uma ênfase. Você pode depois olhar com calma para vários deles. A frase que muitas vezes aparece até mesmo no início de alguns desses salmos é: o Senhor reina. E o Salmo 98 aparece aqui nesse cenário, trazendo uma espécie de convite para essa grande celebração, para esse grande momento de adoração, que é uma experiência
expressão da gratidão, né? Aliás, com mais clareza a gente vai dizer aqui essa realidade, né, que eu mencionei agora sobre Barth, que na verdade a alegria é a expressão mais simples da gratidão. Então, o que a gente observa nessa história? É muito interessante como é que o Salmo começa. Ele começa com um grande convite, né, para todos. Isso certamente envolve aquilo que acontece na adoração ali em Jerusalém, no templo em Israel. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas, a sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. A palavra vitória também às vezes traduzida, dependendo do contexto, por salvação. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Então o que acontece? O salmista, ele começa a sair da experiência pessoal e individual e ter uma visão de um enfoque mais amplo sobre a realidade, e ele olha para a dimensão do eixo da história, a dimensão do tempo, e ele vê a grande vitória que Deus tem dado ao povo da aliança. Na verdade, o que existe aqui é uma recordação daquilo que Deus fez, livrando o povo da escravidão, do cativeiro ali no Egito, e eles então aqui são convidados a fazer essa espécie de festa. Então a gente está acostumado muito a pensar, né, sobre louvor, adoração, né, toda essa dimensão, e isso faz todo sentido, né? Mas o convite aqui envolve isso, que no fundo é a expressão exuberante dessa gratidão por causa daquilo que Deus fez na história. E é interessante o que a gente observa nesse cenário, porque o convite é cantar ao Senhor um novo cântico. E aqui isso chama a nossa atenção. Quando a gente pensa em novo cântico, o que está nítido aqui é que nós temos um convite à criatividade. Se tem uma coisa que é um problema na história e na vida humana, é que se opõe à gratidão, e a base da gratidão, que é exatamente essa referência da alegria, é exatamente aquele conceito problemático da rotina, aquela questão que envolve a vida de todo mundo. A gente parece que não está o tempo todo buscando, parece que alguma coisa a mais, né? Quando a gente entra numa espécie de aprisionamento cíclico da realidade da vida, parece que alguma coisa está fora do lugar. Então, o convite para a gente sair desse cenário é para prestar atenção na história dos atos de Deus marcados pela sua bondade e pelo seu poder, e que provocam em nós um redimensionamento interno do coração que nos leva a essa dimensão de cantar um cântico novo. Por isso que a espiritualidade verdadeira, a espiritualidade genuína, ela conversa com a criatividade. Ela nos leva a um caminho de felicidade, de alegria, e que é muito forte estabelecida assim, da maneira que a gente percebe lá. Muitas vezes, quando a gente pensa na nossa caminhada de fé, a gente pensa muito assim: olha, Deus é santo, Ele é poderoso e Ele é exigente, e Ele deu várias diretrizes e propostas de vida para a gente, e a gente tem que aprender a seguir exatamente o que foi dito e ponto final. Mas é interessante que essa abordagem, ainda que ela tenha lá o seu valor, ela é incompleta, e você vê, né, que a dimensão daquilo que envolve a vontade divina, que nos leva a entender como é importante obedecer e como é importante servir a Deus, é que toda essa literatura bíblica com essa dimensão de nos mostrar essa proposta deontológica divina, né, ela tem o seu contraponto com essa
teologia poética, poderosa, celebrativa, onde os dois elementos se encaixam para nos levar a uma vida de fé e de espiritualidade adequada. Então é interessante como o salmista nos convida, né, a essa celebração alegre, que no final das contas é compreender e levar a uma dimensão concreta a realidade da gratidão. Por quê? Porque gratidão é importante demais. A questão da gratidão, ela, podemos assim dizer, profundamente teológica. Então, quando a gente começa a ver, por exemplo, os descaminhos humanos na história, a gente vê, por exemplo, logo no começo, que Deus, por exemplo, reprova o sacrifício oferecido por Caim. E quando você lê a história com atenção em Gênesis 4, você vê que Caim é reprovado porque ele oferece uma coisa para Deus meio que de qualquer jeito, um sacrifício, ou melhor, uma oferta qualquer. E quando ele traz essa oferta qualquer, então fica claro que Deus não tinha, né, a importância que deveria ter na vida dele. A gente vai ver que Caim não via nenhuma razão para apresentar ao Senhor, como se diz, um cântico novo. A gente vai adiante, vai ver, por exemplo, 1 Samuel 15, 2 Samuel 12, repreensão que Deus traz no reino de Saul, e depois repreensão que ele traz para Davi, né, depois do seu pecado. Quando a gente lê os detalhes do texto, o que estava acontecendo, e nos dois textos fica muito nítido que eles tinham se esquecido do quanto Deus tinha feito por eles e na vida deles, e vocês não eram simplesmente pessoas, como quem diz, mero desconhecidos, e será que foi pouco tudo que Deus fez e vocês nem se importaram com isso? Então, quer dizer, a dimensão do afastamento de Deus está relacionado exatamente com algo que é chamado de ingratidão. Esse é o problema, esse é o pecado de Israel quando a gente lê na própria trajetória no Êxodo. Êxodo capítulo 17, começo do capítulo 17, na Bíblia você vai ver que Deus repreende o povo que entrou naquilo que é chamado de pecado de murmuração, ou pecado de reclamação, exatamente porque eles não tinham observado nada de positivo que Deus tinha feito e estavam com ali o seu coração e a sua vida completamente sem sintonia com a realidade da parte de Deus. E até no Novo Testamento a gente vai ver duas coisas interessantes, não só a ênfase em gratidão, né, na importância da gratidão, por exemplo, em Colossenses e também em outros textos, né, como a gente tem em Lucas 17, o famoso texto que diz dos 10 leprosos curados e um voltou para agradecer. Então a gratidão tem uma importância significativa e ela faz todo sentido. Por quê? Porque quando a gente pensa numa teologia, numa relação de entendimento sobre Deus, essa relação não vem apenas da apreensão de conceitos sobre Deus. A maneira como o nosso coração reage, como nossa vida se encaminha, mostra de fato qual que é o fundamento da nossa teologia. Por isso que a gratidão vai mostrar para a gente o seguinte: primeiro, eu de fato sei quem Deus é. Gratidão significa entender que Deus é bom e Deus é poderoso e que Ele está em ação no curso da realidade. Quando eu confio no meu entendimento ou na minha interpretação limitada da realidade, ou naquilo que é me apresentado como circunstâncias à minha volta, e eu tomo, né, o eixo de entendimento absoluto da vida a partir dali, eu vou tentar fechar os pontos. É como uma pessoa que perdeu a visão e está tentando fechar os pontos do desenho para ver se acha alguma coisa. E a gente não consegue. Então vem o que? A ansiedade, vem o desespero, vem a frustração, vem a irritação. E vem, né, exatamente essa atitude de murmuração, de reclamação. Mas quando a gente está como quem está
num trem em alta velocidade, tranquilo. Eu me lembro uma vez eu estive no Japão e peguei aquele famoso trem-bala, né? E aquele trem, uma hora eu fui olhar pela janela, até fiquei tonto com a velocidade, acima de 300 km por hora. Mas eu estava tranquilo, sabendo que ali estava tudo certo, toda a tecnologia estava bem cuidada, quem está pilotando sabe o que está fazendo, então eu simplesmente sosseguei e descansei. Então quem está no controle desse trem? Exatamente o Senhor, a quem nós devemos cantar um cântico novo. Então, a postura de gratidão é como se o nosso coração tivesse entranhadamente recebido o entendimento, a revelação de que Deus é bom e todo-poderoso e por isso eu posso confiar nele. Mas confiar é pouco. Por isso que a relação de entendimento de quem Deus é leva uma gratidão e essa gratidão, por definição, ela é exuberante. Aí a gente vai ver a beleza dessa teologia que aparece no Salmo. E olha lá, vamos dar uma olhada na continuidade do que aparece aqui. Porque nós vimos no começo do Salmo essa percepção que é uma viagem no tempo. Né? A gente pegou a máquina do tempo do Salmo e deu aquela viajada e viu aqui, né, que o Senhor, a sua mão direita, o seu braço santo, e foram eles que deram a vitória. Ele anunciou a sua vitória, a sua justiça, e ele se lembrou do seu amor leal, né, do seu hesed, do seu amor que sustenta tudo, da sua fidelidade, né, e todo mundo viu. Então, quer dizer, a dimensão está clara aqui. E aí ele prossegue dizendo: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta, exultem diante do Senhor o Rei. Que coisa impressionante! Nós vamos ver essa realidade do que significa essa gratidão na sua dimensão de celebração. Quer dizer, o cantar o cântico novo é essa dimensão criativa primeiro. Agora nós temos, vamos dizer, essa realidade cultica, litúrgica, onde nós vemos a montagem, digamos assim, da banda, né? A montagem dos diversos instrumentos. Então veja que é interessante que não se trata apenas de um determinado entendimento e uma compreensão em que a gente recita de uma maneira que a nossa mente está satisfeita com o entendimento a respeito de Deus. Não. A coisa é como uma centelha que pega fogo. Então dá origem a uma espécie de festa, então é uma espécie de alegria exuberante que se traduz em gratidão, numa gratidão tal que essa gratidão se transforma em adoração. Então a adoração é de fato essa gratidão que aparece dessa maneira e por isso ela vem com arte. Ela vem com variabilidade, ela vem com diversidade, ela vem com criatividade. E veja, é muito interessante porque o mundo antigo tinha grandes problemas de entendimento da realidade. O que essas pessoas pensavam e temiam? Os israelitas viviam num ambiente onde eles viam a diversidade do mundo físico, né? Eles estavam lá junto ao mar, junto aos rios, na montanha, no deserto, em regiões mais férteis, em regiões com mais chuva, em regiões muito secas, e aí a pergunta é, como é que se entende o que está acontecendo? E os antigos sempre associavam tudo aquilo com o sagrado, a divindade, e eles então meio que lotearam a realidade, né, geográfica, topográfica, propriamente dita, com divindades variadas e até mesmo conflitantes, né? Então, quando a revelação do Deus único, soberano, poderoso, bondoso, Senhor da história, do tempo e do espaço aparece, e traz isso a Israel, vem toda essa questão que até hoje é importante para a gente, né? Muitas pessoas não conseguem conciliar na sua cabeça, no seu coração, a diversidade da nossa experiência diante da realidade. Então, a compreensão de que o Senhor reina e que Ele é o Rei,
Quer dizer que o seu domínio é completo, não só na dimensão da história, mas em toda a realidade à nossa volta. Então, é muito interessante essa beleza de ligação entre, que a gente pode chamar de unidade e diversidade. Esse reino do Deus único sob a diversidade faz com que todo esse povo seja um povo único, que convida toda a terra a celebrar, e celebra com uma variabilidade instrumental interessantíssima. Bem-vindo à Orquestra Sinfônica do Salmo 98. Que coisa bonita, impressionante. O que aparece aqui? A gente tem, cânticos de alegria, som de música, harpa, som de canções, cornetas, trombetas, e nós somos chamados a oferecer música, a louvar, a aclamar e a exultar diante do Senhor, o Rei. Ou seja, a compreensão e a revelação de quem Deus é e do que Ele fez necessariamente nos leva a essa dimensão de exultação significativa, que é um convite para toda a comunidade fazer parte, e essa celebração faz com que a alegria, a compreensão adequada, a confiança, essa expressão de fé que existe em relação a Deus, ela vá alcançando um grau cada vez maior, que se transforma nesse tipo de poesia absolutamente impressionante e extraordinária que a gente vê aí no Salmo 98. Então, como podemos ver, nós temos esse caminho extraordinário e exuberante dessa adoração ligada à realidade da gratidão aqui. Isso é tão interessante, a gente deve continuar, e eu posso dizer assim que esses salmos de adoração são, na verdade, pinturas poéticas de gratidão, de alegria do coração. Quer dizer que essa dimensão de receber o entendimento de quem Deus é, e como é que Deus age, qual é a sua real relação com o mundo e conosco, preenche de tal forma o coração e abre esse caminho que não é possível falar disso no nível simplesmente descritivo. Então isso se transforma nessas pinturas poéticas que são apresentadas nos Salmos. Porque se a questão que envolve a nossa relação com Deus fosse apenas uma, vamos dizer, situação de entender certamente o conceito e depois a gente então aplicar esse conceito, a coisa não teria esse sabor, essa referência diferenciada que a gente tem aí. E, portanto, vamos ver a continuação que aparece nesse salmo, porque a pergunta é: até onde vai essa dimensão de adoração? Até onde chegamos com isso? E olha que coisa impressionante, o caminho desse tipo de experiência extraordinária é um caminho que a gente pode dizer que vai na direção de algo meio que sem limite. O que diz a Bíblia? O Salmo 98, a partir do verso 7, vai dizer o seguinte: ressoe o mar e tudo o que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Que coisa impressionante. Eu me lembro de uma frase tão interessante do famoso personagem literário muito extraordinário da literatura portuguesa, Fernando Pessoa, que disse: às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. O que acontece? Tem dois elementos assim que chamam a atenção da gente de uma maneira muito particular e especial. Envolve aqui essa realidade de que o coração que sintonizou com Deus, o seu poder, a sua graça, a sua bondade,
que transfere o eixo de interpretação de toda a realidade difícil à nossa volta a essa dimensão de fé e de confiança extraordinária em Deus, e que, portanto, rompe um dique de alegria que se transforma nessa gratidão que vira adoração. É tão interessante isso porque, ao mesmo tempo, ele reconhece uma verdade que não está óbvia para aqueles que têm os olhos vendados nessa dimensão celebrativa da vida. Ele olha e diz, olha, ressoe o mar, a sua plenitude, os mundos que nele habitam. Ele começa a descrever a natureza de uma maneira em que a própria criação está fazendo essa festa, né? Ele diz, olha lá, ressoe o mar, batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Quer dizer, num certo sentido, é verdade que a criação, como diz o Salmo 19, como diz Romanos 1, ela está celebrando, ela está adorando a Deus, e os corações em sintonia com Deus podem ouvir essa música no âmago, no íntimo do espírito. Mas, ao mesmo tempo, essa realidade não é só uma realidade objetiva. Curiosamente, ela também é uma realidade subjetiva. Porque é lógico que os rios não estão batendo palma. É claro que os montes não estão cantando. É claro que essa linguagem ela ultrapassa o elemento descritivo da realidade objetiva. Ela é poesia que vem do coração. Ou seja, quem está encantado com Deus, quem está encantado com essa expressão de alegria extraordinária que vem dessa revelação profunda de Deus ao coração, o que essa pessoa vê na vida? Ela chama urubu de meu louro, ela celebra a vida, ela vê todos os passarinhos cantando para ela, ela simplesmente está embevecida, atingida. Quando a gente lê a história da fé de pessoas que tiveram um contato, um encontro, uma experiência extraordinária que causou essa dimensão celebrativa de adoração, a gente vê que essas pessoas ficaram meio que, vamos dizer, no bom sentido da palavra, embriagadas com a felicidade da relação com Deus que as faz ver o mundo sorrindo o tempo todo. Ainda hoje eu me lembro, eu tinha só 12 anos de idade, quando eu recebi a fé e descobri esse Deus de toda alegria e de perdão, de salvação, que nos liberta em Cristo, nos dá vida eterna. A minha experiência foi olhar formigas andando em cima do muro e ter achado aquilo a coisa mais extraordinária que alguém poderia ver. E até hoje eu penso, como que alguém podia achar tão linda uma formiga andando, né, algo tão especial? E outras coisas tão simples se tornaram tão impressionantes. Diferentemente do que acontece com o coração adorecido, com o coração ingrato, que é exatamente o contrário, que é como Deus repreende Davi, como é que repreende Saul, como repreende os israelitas, como fala o Novo Testamento sobre os leprosos ingratos. Quer dizer, mesmo a pessoa tendo recebido tantas coisas boas, extraordinárias, fundamentais, o seu coração, digamos assim, como que está bloqueado ali, não consegue olhar. Mesmo coisas especiais se tornam coisas comuns e absolutamente irrelevantes, como se fosse uma perda de um paladar de espiritualidade para não sentir o gosto de nada. Mas quando a gente entende, né, e passa pela experiência como a do salmista, a coisa mais simples do mundo está sorrindo para a gente o tempo todo. A gente não vê o rio, a gente vê o rio batendo palma. A gente não vê os montes simplesmente como montes, e eles estão cantando. O mar não é um bramido simplesmente, é uma orquestra de adoração que leva a gente a cantar juntos. É simplesmente impressionante. E aí a coisa é interessante. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, essa dimensão de alegria, ela atinge esse caminho de totalidade para mostrar para a gente como Deus é rei de fato. Ele é rei da história, no eixo do tempo.
Olhando para trás, nós vemos os atos de salvação, redenção, de intervenção da parte de Deus. E não só isso, sabendo que Deus agiu e agiu com poder e justiça na história, o nosso coração tem uma tranquilidade, uma esperança diante desse cenário. E, portanto, essa dimensão da história, ela é celebrada, né, no contexto de toda a comunidade da fé, com toda a arte, toda a diversidade, toda a criatividade, e com um convite a todos que participem disso. E aí essa dimensão se torna uma dimensão espacial, não só temporal. Por isso toda a criação, toda a natureza, toda a diversidade, montes, rios, as águas do mar estão envolvidas nisso, porque nenhum ídolo falso, nenhum deus pagão localizado tem realmente poder sobre nada. Tudo está debaixo desse grande rei. Mas a gente deveria pensar, mas espera aí, tudo isso é muito bonito, a gente está aí, né? Como é que é mesmo essa história? Quer dizer que a alegria é a forma mais simples de gratidão, como dizia Barth. Quer dizer que você, Sayão, está dizendo que são poesias, né, extraordinárias do coração que se transformam em adoração. Quer dizer que o Fernando Pessoa falou lá que só de ouvir o vento vale a pena ter nascido. Tudo isso é muito bonito, mas a verdade é que a coisa está feia. A verdade é que a gente tem um mundo muito problemático, a gente tem tanta coisa fora do lugar, a gente tem tanta situação que parece abalar, né? Eu conheço gente até que prefere não querer saber nada que acontece no mundo, porque a sua dimensão interna fica profundamente abalada diante dessa situação. O que é interessante é que o salmista tem consciência disso. Chama atenção como é que o salmista termina esse Salmo 98. Vale a pena a gente olhar e prestar atenção aqui no desfecho do Salmo, porque ele diz o seguinte, ele não diz assim, olha, consolem-se, entendam, vamos dizer, fiquem tranquilos na sua interioridade. Ele vai mais longe, ele diz, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Certamente a gente fica abalado, a gente fica desmotivado e até mesmo fragilizado, e eu diria com nossa alegria, nossa gratidão e nossa adoração comprometidos por causa desse descompasso em vários aspectos ligados à justiça, ligados ao bem no mundo em que nós vivemos. Até muitas vezes eu estou num ambiente da comunidade da fé e eu vejo as pessoas no momento de adoração e dá para olhar no semblante de algumas pessoas. Todo mundo está cantando, algumas pessoas estão sérias, sisudas, mesmo conhecendo o cântico, porque dá para sentir no olhar, né, no semblante de algumas pessoas, a preocupação, o aborrecimento, a tristeza, o medo, a incompreensão, a crise, né, aquele descompasso com essa festa de gratidão que brota da alegria do coração. O que o salmista diz? Olha, a gente sabe que esse negócio é complicado, mas não se preocupe, porque o Deus que agiu no passado, o Deus que age na história, o Deus que é o Senhor de todos os espaços do universo, de toda a criação, é o Deus de justiça, e é o Deus que tem o domínio do tempo e do espaço para, inclusive, definir os detalhes do ponto final da história. Então ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua equidade, com a sua ação
absolutamente completa. Então podemos viajar tranquilos, porque Deus sabe de tudo. Às vezes a gente apressadamente olha uma situação, uma circunstância, perde a paz, fica desesperado, deixa todo esse barulho confuso, é como se a gente estivesse no meio de uma música bonita, é como se você estivesse ouvindo Mozart, é como se você estivesse ouvindo Bach, e de repente tivesse todo um ruído brutal de confusão lá fora, e você deixasse isso entrar no meio da sua música e perdesse toda a sintonia de abrandamento, sossego, tranquilidade e celebração do seu coração. E aí o Salmo interrompe o ruído dizendo, olha, fique sabendo que o Rei de toda a terra, o Rei de toda a história, ele sim vai trazer a justiça, vai trazer a equidade, vai trazer isso sobre Israel, sobre o seu povo, sobre as nações. Por isso nós podemos ter esperança. E é interessante a gente observar, no final das contas, como é que tudo isso acontece no Salmo. O Salmo termina, e é interessante isso, ele termina com essa expressão de esperança. Ele termina com essa expressão de consolo, ele termina com essa palavra que apresenta para nós essa expectativa de que tem todo sentido ter uma vida de dar graças apesar das circunstâncias, de ter gratidão porque Deus sabe mais do que nós, de ter essa atitude de agradecimento diferenciado porque as experiências difíceis não representam um distanciamento de Deus, não representam a sua mão contra nós. Muitas vezes até pode ser uma boa disciplina para que nós nos voltemos para Ele adequadamente. Então esse redimensionamento aparece aí. E é curioso que ainda que o Salmo 98 não trabalhe isso, a gente lê o Saltério e muitos outros textos bíblicos, e os salmistas, quando eles saem dessa situação de crise, eles entendem que tudo aquilo que aconteceu os ajudou a entender como fazer a vontade divina. Interessantes. Então ele diz assim, ó, eu agora cumprirei os teus estatutos, agora, Senhor, eu pagarei os meus votos, agora, Senhor, eu vou fazer tal e tal situação, até mesmo na história bíblica, né? A gente lembra de Jacó, da sua experiência com Deus, diz, olha, Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu vou fazer assim, assim, assim. E isso é interessante, porque a gente pensa em servir a Deus, fazer a vontade divina, apresentar a nossa vida para fazer diferença. E algumas pessoas fazem, vamos assim, cá entre nós, aos trancos e barrancos. Alguns fazem alguma coisa porque, olha, se eu não fizer, de repente vai dar ruim para mim, né? Outros fazem porque, olha, a liderança da comunidade, da igreja, disse que tem que fazer, então vamos lá fazer. Aí eu vou fazer, porque tem gente precisando, mesmo que eu não estou muito afim, mas a gente dá aquela esforçada, né, e vai lá e faz. Pode ser que você até faça alguma coisa assim, mas não é o caminho. A gente observa nessa literatura do Salmo, nessa poesia sábia hebraica que aparece nas Escrituras, a gente vê que quando a pessoa bebe do Salmo 98, quando a gente descobre quem é Deus de fato, como ele age na história, e meio que a nossa veia assim desbloqueia e o sangue circula, já passou mal, já ficou pálido assim, e de repente quando libera o sangue sobe, você fica corado, você, agora eu estou melhor. É mais ou menos isso. Quando o sangue sobe, quando a gente tem essa libertação teológica, espiritual, sálmica, litúrgica, de adoração, de a gente entende que é gratidão, imagina só, você ama e deseja servir de coração com toda a esperança no agir de Deus e com alegria que é de fato gratidão e que se transforma naquela adoração. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, nessa dimensão da palavra divina que vai fundo no coração. Amém.
Olá pessoal, eu me chamo Josué, sou diretor do projeto Um Novo Amanhecer e quero agradecer a cada um de vocês pela ajuda que vocês têm dado à nossa igreja, através das ofertas que vocês têm feito. Deus tem usado a nossa igreja para apoiar projetos como o nosso, dentro de favelas, que tem avançado muito, como projetos no mundo. Graças a Deus a gente tem alcançado muitos jovens que eram envolvidos com o tráfico de droga, várias coisas, tem se batizado na nossa igreja e hoje tem servido a Deus. E eu quero que você continue apoiando isso de coração, em amor, para a expansão do reino de Deus, né? Nós trabalhamos, a nossa igreja trabalha apoiando projetos no mundo, em lugares tão difíceis que nem tem nem como a gente compartilhar aqui, mas precisa da ajuda de vocês, não só de oferta, mas de oração também. E eu também quero falar para vocês a importância de vocês ajudar nesse novo local que a gente está ali reformando, construindo, para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. Esse local vai ajudar até muito o nosso projeto, ele é muito próximo, vai dar um suporte bem maior. A gente está também com um escritório perto da igreja, 4 ruas perto da igreja, ou seja, vai ser muito bom esse local ali, que vai poder funcionar a semana toda para atender pessoas ali com dificuldades, pai de família, mães, crianças e pessoas que possam ser atendidas ali naquele local. Então eu quero encorajar você, irmão, ajude para que a gente possa concretizar isso o mais rápido possível, para que a gente comece a usar aquele local. Estamos todos ansiosos para usar esse local e nesse exato momento agora eu já quero orar junto com você sobre esse local, tá? Vamos fazer um momento de oração para que Deus abençoe esse novo local. Beleza, galera? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Tanto pela nossa igreja, quanto em outros lugares do mundo que o Senhor tem usado a nossa igreja para ajudar. As pessoas, Pai, que nós temos alcançado em lugares difíceis, jovens que não tinham esperança nenhuma, pessoas em situação muito complicadas. E o Senhor tem usado, Pai, de projetos da nossa igreja para alcançar essas pessoas. É a tua misericórdia, é o teu amor, Pai. Eu quero te pedir também, Pai, por esse novo local. Abençoa, Pai. Pai, traz mais ajuda para que a gente possa concretizar essa obra e continuar avançando e continuar ministrando a sua palavra em lugares difíceis, Pai. Eu te peço isso nesse momento. Abençoa cada uma pessoa que ajudar, Pai, que está contribuindo com essa obra. Em nome de Jesus, amém. No dia 9 de dezembro, sábado, às 8h30 da manhã, no Espaço IBNU, nós teremos o nosso encontro de alinhamento ministerial visando o ano de 2024. Toda a liderança dos ministérios, todas as pessoas que estão envolvidas nas atividades da IBNU estão convidadas a participar desse encontro que começa às 8h30 e nós vamos estender ali pela manhã. Então esteja em oração pelas atividades que a IBNU está pensando para o próximo ano, para que nós continuemos sendo sal e luz onde estivermos. A IBNU, juntamente com a IMOSP, Igreja Missionária Oriental de São Paulo, lá no Bom Retiro, Rua Mamoré 71, no dia 10 de dezembro, às 5 da tarde, teremos um concerto especial de Natal, Christmas Concert. Você está convidado. Esse concerto também estará apresentando a necessidade da ação missionária de igreja brasileira e igreja coreana juntos fazendo diferença no reino de Deus. Eu vou trazer uma palavra naquele dia e você é convidado para esse grande evento especial que acontecerá às 5 da tarde no segundo domingo do mês de dezembro, dia 10, às 17 horas. Não falte, você é nosso convidado. Oi, pessoal. Quero participar para vocês uma coisa muito importante que acontece na IBNU. Oração. Como é importante orar. Faço parte desse ministério, convido você a fazer parte também, orando aí onde você estiver. Se você tem um pedido, entre em contato com a Conexão, manda para nós. Nós temos um grupo de WhatsApp que a gente ora, nós oramos antes da celebração. Se você puder estar lá com a gente na celebração presencial, vai procurar a gente, vamos orar juntos, tá bom? Vamos aproveitar esse tempo então e vamos orar?
Vem comigo aonde você estiver, crendo, colocando tudo nas mãos desse Deus. Olá pessoal, aqui é o Daniel Pilvezan. Eu quero te convidar a fazer parte do nosso grupo de jovens, o Ministério Integre. Dá uma olhadinha aqui na nossa playlist da IBNU, do canal da IBNU. Você vai poder conferir muitos vídeos que podem abençoar a sua vida. E vem bater um papo com a gente, chama a gente aí pra gente conversar. Estudar a Bíblia, estudar um pouco da história da nossa fé, os fundamentos, as pessoas que passaram já e pensaram e tiveram experiências como base para a gente poder também viver a nossa vida, entender o que já foi feito e acertado, ou o que já foi feito e como erro, né, para aprender. A gente precisa ter essa base. Vamos estudar juntos, então, aqui na IBNU. De quarta e quinta, às 19 horas, nós temos 2 cursos incríveis rolando nesse momento. São 2 meses de curso e um é Teologia, Liberdade e Escravidão. Nós estamos tratando 2 livros diferentes, mas muito interessantes, Filemão e Tiago, que você vai se apaixonar ao estudar. E na quinta-feira nós temos o curso de História da Igreja no mundo e no Brasil. Então você não pode perder essa oportunidade de aprender e se aprofundar nesse estudo. Está chegando a nossa apresentação de Natal no dia 23 de dezembro, às 18h30 no Espaço IBNU. Coloque aí na sua agenda, convide os seus amigos, traga a sua família para festejarmos junto esse dia que nós vamos relembrar o nascimento do nosso Senhor Jesus. Então, dia 23 de dezembro, às 18h30 no Espaço IBNU. Anote na sua agenda. E é isso aí, pessoal. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Foi um momento muito gostoso em que pudemos celebrar o nosso Deus e estar juntos aí nesse momento tão especial. E eu quero te convidar a pegar o link desse vídeo, o link da celebração, e compartilhar para as pessoas que você conhece. Ativa aí o sininho, se inscreve no canal e volta aqui no domingo que vem para que a gente possa estar junto novamente. As obras do seu poder. Um dia anuncia a outro dia, uma noite anuncia a outra noite. Grandes são as obras do Senhor. Só mulheres. A lei do Senhor é perfeita e os seus preceitos alegram o coração. O seu mandamento é puro e ilumina os olhos. Grandes são as obras do Senhor. Digo pelos seus feitos, só tu és digno, Senhor. Louvem-te os céus e a terra, louvem-te o sol e a lua, toda a criação, louve ao Senhor. Louvem-te os povos e nações, toda tribo, língua e raça, toda a criação, louve ao Senhor. Louvem-te crianças, jovens, velhos, louvem-te, exalte ao grande Deus, toda a criação, louve ao Senhor. Aleluia, ao único Deus. Aleluia. Os céus declaram sua glória e o firmamento as obras do seu poder. Um dia anuncia a outro dia, uma noite anuncia a outra noite.
as obras do Senhor. Só as mulheres. A lei do Senhor é perfeita e os seus preceitos alegram o coração. O seu mandamento é puro e ilumina os olhos. Grandes são as obras do Senhor. Digno pelos seus feitos, só tu és digno, Senhor. Louvem-te os céus e a terra, louvem-te o sol e a lua, toda a criação, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louvem-te os povos e nações, toda a tribo, língua e raça, toda a criação, louve ao Senhor. Louvem-te crianças, jovens, velhos, louvem-te, exalte ao grande Deus. Toda a criação, louve ao Senhor. Aleluia. 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 Louvem-te os céus e a terra, louvem-te o sol e a lua, toda a criação, louve ao Senhor. Louvem-te os povos e nações, toda a tribo, língua e raça, toda a criação, louve ao Senhor. Louvem-te crianças, jovens, velhos, louvem-te, exalte ao grande Deus. Toda a criação, louve ao Senhor. Aleluia. Ao único Deus. Aleluia.